Ora bem, meninos, vamos aqui ver mais alguns exercícios resolvidos, mas agora que envolvem a função inversa e a função composta no mesmo exercício. Portanto, não são exercícios complicados, é só mesmo para abordarmos aqui estes exemplos. Portanto, página 82 da segunda parte do vosso manual, 10º ano, temos aqui a figura 2, que tem a representação gráfica da função f e da função g, com alguns pontos assinalados. Pretendemos determinar o valor de f após g de 1 mais o g menos 1 de 2. Ok, então vamos lá. F após g de 1 será o f do g de 1, correto? Mais, e agora o g menos 1 de 2. Portanto, qual é que é a imagem por meio da inversa de g de 2? Portanto, no fundo, estamos aqui à procura de qual será o valor de x cujo y é 2. Neste caso, será 1. Ok? Então, se o g de 1 é 2, significa que o g menos 1 de 2 é 1. Então, aqui substituímos por 1. O g de 1 já vimos então que é 2, portanto aqui substituímos por 2 e o f de 2 é 0. Portanto é 0 mais 1 que vai dar 1, ou seja, opção A. Relativamente ao exercício 12, temos aqui a representação gráfica da função f e pedem-nos para indicar o domínio. Então, o domínio conjunto dos objetos, que neste caso será de menos 2 até 2, correto? O intervalo compreendido de menos 2 a 2. Em seguida, pedem-nos o contradomínio, correto? Portanto, o B é o contradomínio de F. O contradomínio de F, é só observar, será de menos 2 a 1 meio. Ok, já está. A seguir, 12.2. Pedem-nos para determinar o f menos 1 de 0. Ou seja, nós não queremos olhar para o gráfico da função f e determinar a imagem do 0, mas queremos ver qual é que é o objeto cuja imagem é 0. Então, neste caso, será 1. Correto? Isto aqui é 1. Pois o f de 1 é igual a 0. Ok? O B. F menos 1 de 1 meio. A estratégia é a mesma. Queremos ir ver, então, não qual é que é a imagem do 1 meio, mas ver qual é que é o objeto cuja imagem é 1 meio, que neste caso é 2. Portanto, é 2, pois o f de 2 é 1 meio. No C, f após f menos 1 de menos 2. Portanto, queremos o f do f menos 1 de menos 2. O f menos 1 de menos 2, portanto, vamos aqui analisar o gráfico. Pretendemos verificar quando é que a função f retribui da imagem menos 2, que neste caso é para o objeto 2. Portanto, isto é igual ao f de 2. E no caso, o f de 2 é aqui a bater alguma coisa mal. O f menos 1 de menos 2. Menos 2 é menos... aqui não é 2, é menos 2. Falta aqui um menos 2. Menos 2. Portanto, o f de menos 2 também é
menos 2. Uma propriedade que eu não falei na parte teórica da função inversa, que é, se eu estiver a fazer a função f após a sua inversa, não é? Do x, imaginem, eu estou a calcular a imagem de um número, não é? De um x, vai parar às imagens da função f. E agora faço a inversa. Ora, eu volto ao ponto de partida. Portanto, o f após f menos 1 de x será sempre x. Assim como o f menos 1 após f de x também dará x. Nós chamamos a esta composição de funções a identidade. Porquê? Porque ao objeto x, a imagem será sempre a mesma. Portanto, x. Ok? Nós representamos por identidade. Função identidade. Consoante, depois, o conjunto de partida seja o A ou o B, designamos por identidade de A ou identidade de B. Mas depois, em aula, abordaremos melhor esta questão. Mas já sabem que se eu estiver a aplicar a inversa após a função, volto ao mesmo valor. E se eu aplicar a inversa, se fizer ao contrário, não é? Volto ao mesmo valor na mesma. Portanto, na prática eu não preciso de fazer estes passos todos, posso logo dizer que isto dá menos 2 e chega, ok?